Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, agora, nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica, mas dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, eu vou convidar você a ficar comigo até o final deste conteúdo. Por quê? Porque no vídeo passado eu prometi para vocês falar deste crossover aqui, ó. DC versus Marvel, Marvel versus DC. Mas por que eu vou falar desse crossover? Para isso, vou convidar você para ficar comigo até o final deste conteúdo. Peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, ativar o sininho, porque fazendo esses procedimentos, o canal aqui, o mais simples que seja, ele vai crescendo, vai ficando mais forte e vai aparecendo cada vez mais nessa plataforma que vocês estão aqui me acompanhando. Desde já, eu agradeço imensamente a todos vocês. Por que eu vou falar desse crossover aqui? DC versus Marvel, Marvel versus DC. Vídeo passado eu falei dos 4 primeiros encontros da Marvel e da DC, dos universos, né? Os 4 primeiros encontros oficiais. Tô falando do Marvel vs DC esse vídeo pelo fato que tem uma notícia que eu só fui saber no finalzinho do carnaval, em que Marvel e DC Comics estão se reunindo para fazer 2 novos crossovers que vão sair ainda esse ano de 2025. Não sei se vai sair em 2025 ainda aqui no Brasil, mas foi a notícia ao qual todo o pessoal, a esfera do pessoal GibTuber tá falando e comentando. Então, vamos falar sobre essa obra aqui, que ela foi icônica, foi uma obra muito bem falada, muito bem vendida na metade da década de 1990, tá? Marvel vs DC, DC vs Marvel, o conflito do século, foi uma publicação da saudosa editora Abril Jovem em abril de 1997, mês de abril de 1997. A história ela é totalmente simples. Um universo Marvel e um universo DC, um sabia da existência do outro, e aí grandes entidades cósmicas dentro desses universos acabaram querendo fazer um confronto entre os seus campeões. O universo que perdia esse confronto, ele desapareceria. Mas a história ela fez um giro incrível em que os dois universos acabaram se fundindo, né, num universo chamado Amalgama. Esse universo aqui, ele teve também 4 edições. Eu tenho aqui, né, nas minhas caixas de gibis por aí, né, mas uma hora eu vou falar sobre isso, tá? Só que essa história acabou terminando em que os universos, um olhou para o outro e continuou seguindo os seus rumos. Mas esse vídeo aqui eu vou falar sobre os confrontos dos personagens e por que os personagens ganharam ou por que perderam. Sendo que quem decidiu tudo isso foi votação de eleitores, tá bom? Mostrar as capas. Essa é a primeira capa, linda, né? Esta daqui é a segunda capa. Essa daqui é a terceira capa, a qual o bicho pega pra caramba. E essa é a quarta capa, tá? Peguei isso na época, eu era uma criança para adolescente olhando e falando, meu, que coisa louca, né? Eu já emprestei esse gibi, deu problema. Eu tenho que falar isso num outro vídeo, né? Porque eu fiquei 4 meses atrás desse gibi que eu emprestei para
um amigo na época, e esse amigo ele emprestou para outra pessoa. Perdi a amizade até os dias de hoje, nunca mais quero saber desse cara, tá? Bom, mas vamos ao que interessa, os confrontos, né? Deixa eu mostrar aqui, os confrontos começaram a partir da segunda edição. Vou mostrar aqui, né, como que começou os confrontos. E deixa eu ver aqui qual foi o primeiro confronto aqui. Isso. O primeiro confronto foi Thor e Capitão Marvel. É interessante você pensar que se esse confronto ele fosse nos anos 70, o Capitão Marvel Shazam ganharia do Thor, tá? Por quê? Porque foi um dos personagens mais importantes dentro da Era de Ouro, tá? E assim, de uns tempos pra cá, já nos anos 90, o Thor tinha muito mais leitores, fãs, então o Thor acabou ganhando do Capitão Marvel. Eu acredito que nos dias de hoje, se tivesse esse confronto, o Thor ganharia do Capitão Marvel, tá bom? Então, o próximo confronto vai ser Aquaman e Namor. Olha, foi um encontro meio duvidoso, porque o Aquaman ele surgiu depois do Namor. Muita gente falava que o Aquaman é cópia, tal. Existe uma certa verdade nisso, mas por incrível que pareça, o Aquaman ganhou do Namor. Sim, meus amigos. Porque o Aquaman estava numa fase de histórias em quadrinhos incrível, com um visual que até hoje, quando os caras fizeram o filme do Aquaman, lembra muito essa fase aqui, ó. Parece até o Jason Momoa, né? Mas enfim, eu não achei muito justo. Eu achei que o Namor poderia ganhar, mas enfim, um pra Marvel, um pra DC, né? Próximo confronto, Flash versus Mercúrio. Por mais que naquela época as revistas dos X-Men, do universo mutante, tava vendendo muito mais do que todos, é impossível o Mercúrio vencer do Flash. Aí o Flash ganhou, né? Enfim, aí teve também um certo flerte desse confronto, né, do Darkseid com o Thanos, mas não houve, como eu queria que tivesse, tá? Aí chegamos na terceira edição, ao qual fala o resto dos confrontos aqui, tá? E o primeiro encontro, ó, vou até mostrar aqui as imagens, ó que coisa legal, né? Marvel e DC tudo juntos, né? E aí, o próximo confronto foi uma coisa muito, assim, hoje em dia eu acho que seria impossível se existisse esse confronto. Jubileu dos X-Men versus o terceiro Robin. Por que eu falo que é impossível? Já vou dizer que o Robin ganhou, tá? Mas seria impossível pelo fato que ninguém dá bola pro terceiro Robin. Por quê? Porque não é um personagem que tem aquela carga com dificuldade, aquele cara, sabe? Eles deixaram meio que de lado esse personagem, o Robin, o terceiro Robin nos dias de hoje, tá? Mas, meu, a minha opinião, pra mim foi um dos melhores Robins que eu já li nas histórias em quadrinhos, tá? Fico meio revoltado com isso, tá? Mas enfim, Robin ganhou da Jubileu. Próximo confronto, Lanterna Verde, Kyle Rayner, que é o Lanterna Verde da época, versus o Surfista Prateado. Gente, não tem como. Eu amo o Kyle Rayner, esse Lanterna Verde. Tenho quase tudo deles aqui, do Kyle Rayner, tá? Sei que hoje em dia o pessoal tem aquela coisa de John Sturge, né? Mas nessa época ele era o único Lanterna Verde atuando no universo da DC. E ele perdeu para o Surfista Prateado. Olha, eu não gostava tanto assim do Surfista Prateado naquela época. Hoje é um dos personagens que eu mais amo dentro das histórias em quadrinhos, tá? Bom, próximo confronto que eu achei mais ou menos,
Mulher Gato versus a Electra. Eu gosto mais da Mulher Gato, tá? Fica difícil para mim opinar quem eu queria que vencesse, mas aqui quem venceu foi a Electra, tá? Eu queria que vencesse a Mulher Gato, mas é o meu ponto de vista, somente, né? Mas a Electra venceu. E aí vai se passando, né, a história, e teve um confronto ao qual foi favorecido demais pro Wolverine. O Wolverine versus Lobo. A gente sabe que o Lobo, ele é um personagem, amo esse personagem, desde de sempre amo esse personagem. Só que é interessante que aqui foi uma questão de popularidade, e o Wolverine acabou vencendo o Lobo. Por quê? Porque os leitores quiseram, né? Eu acho injusto, eu acho que o Lobo venceria facilmente, tá bom? Bom, aí o próximo encontro foi da Mulher Maravilha com a Tempestade. Olha, gente, vocês não sabem como que é a loucura dos anos 90 para as vendas de gibis mutantes. E assim, é um dos confrontos que eu acho extremamente injusto. A Mulher Maravilha perdeu para a Tempestade, tá? Eu acho injusto. Eu acho que a Mulher Maravilha deveria ganhar. Acho que nos dias de hoje ela ganharia, porque ela tem até um pouco mais de status do que a própria Tempestade hoje em dia, tá bom? Aí o próximo encontro foi Homem-Aranha e Superboy. Superboy hoje em dia, que era o clone do Super-Homem mais novo, adolescente, é um personagem esquecido, meio esquecível para os dias de hoje, tá? Enfrentando o Homem-Aranha. Só que esse não é o Homem-Aranha original, ele é um clone. É que ele não sabe nessa história. Só quem acompanhou a saga do clone do Homem-Aranha sabe que esse tipo de uniforme que o Homem-Aranha tá usando, quem tá usando é o Ben Reilly, não é o Peter Parker. Mas nessa briga aqui entre dois clones, o Homem-Aranha clone, ele ganhou, tá? É interessante sempre falar, Marvel vs DC, o Homem-Aranha aqui não era o Homem-Aranha, era um clone, tá? Aí a próxima luta, que eu não tenho como opinar, porque assim, Super-Homem versus Hulk. Eu gosto mais do Super-Homem, mas eu amo também o Hulk, né? O que eu tenho de mensais W Jovem quase completa aqui, né? Deles, né? Desses dois. Vamos ser claros e objetivos. O Super-Homem, ele ganha porque ele é um ícone da DC Comics. Simplesmente acho isso. E tem mais fãs, tem mais leitores. Mas assim, se você olhar pela ótica, o Hulk ele ganha, tá? Porque quanto mais nervoso ele fica, mais ele pode ganhar do Super-Homem, tá? Eu achei esse encontro aqui muito, mas muito estranho. Mas enfim, aqui na obra, Super-Homem ele ganhou. Agora, o último confronto foi Batman versus Capitão América. Olha, é um confronto que até hoje é falado. O Batman, ele consegue sim ganhar de vários super seres, tal, mas eu acho que num combate mano a mano com o Capitão América, ele não consegue ganhar. Só que aí é aquela coisa, é a questão da popularidade. O Batman, ele tem mais fãs e assim vai. E o Batman acabou ganhando do Capitão América, né? Olha, tem muito que se falar desse confronto, desses confrontos, né? Mas eu tô falando também o meu ponto de vista, tá? E eu tô falando dessas edições carinhosamente porque elas me marcaram. Quando adolescente, eu emprestei para um sujeito que também era fã de quadrinhos, mas era desleixado, e ele emprestou para outro cara. Eu fiquei 4 meses enchendo o saco do cara, fui na casa do amigo dele. Gente, foi terrível.
Então foi a partir daí em que eu tomei a consciência de nunca mais emprestar os meus gibis. Eu só emprestava os meus gibis para alguns amigos meus que emprestavam coisas para mim, e também pro Luiz, que é um cara que eu devo muito, porque ele comprava sempre X-Men. E se eu sei de X-Men, é por causa dele, cara. O cara, ele passou um bom tempo me emprestando mensal por mensal, tá? Então, assim, eu vou terminar esse vídeo até falando pra vocês. Vou fazer até um vídeo. Você emprestaria os seus quadrinhos para os seus amigos hoje em dia, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, vou terminando essa obra, esse vídeo. Mas aí eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam da obra aqui e dos encontros ao qual eu falei aqui pra vocês, tá ok? Eu vou ficando nessa, meu vídeo vai terminando por aqui, mas olha, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. E não deixa de comentar aqui essa obra que foi... que todo mundo queria, comprava, ia na banca, comprava, e era uma loucura naquela época, né? Beijos e abraços em proporções cósmicas e até um próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.